Caso teoriza Zavascki, um acidente aeronáutico, na realidade, é um acidente aeronáutico ou adeitado? Foi uma sabotagem? Esse é um acidente que já eu vou descrever o histórico, que tem chamado a atenção da comunidade aeronáutica e também da comunidade como um todo. Muitas pessoas não concordam com o veredito dado pelas autoridades aeronáuticas investigativas e não acreditam que seja apenas um acidente. Teori Zavascki era um ministro do Supremo Tribunal Federal que estava ligado à Lava Jato. Eu não vou entrar em detalhes, mas é um procedimento jurídico, político, envolvendo corrupções de muitos políticos, onde ele era um personagem muito importante dentro desse processo criminal. Daí a especulação de que ele teria sido eliminado para que as consequências ou o caminho traçado por este processo viesse a ser mudado. Está aí uma boa pergunta. Este personagem jurídico, ministro do STF, foi vítima de um atentado, de uma sabotagem ou de um acidente aeronáutico? Lembrando que quando há personalidades, tais como Marília Mendonça, no canto inferior esquerdo, em cima aí, uma cantora, né, muito famosa, em cima nós temos Eduardo Campos também, todos, né, vítimas de acidentes aeronáuticos. Lembrando que Eduardo Campos era um importante personagem político, candidato à presidência da República. Temos aí à direita abaixo o caso Mamonas Assassina, 1996, março. Quando envolve personagens importantes, a repercussão na mídia, a cobertura é outra, e faz com que questionamentos sejam acentuados, amplamente divulgados, trazendo aí uma grande inquietação por parte de profissionais e também por parte da comunidade, da sociedade como um todo. O nosso papel aqui como piloto de avião, como controlador de tráfego aéreo, especialista em direito aeronáutico, fui membro do CENIPA e também como especialista em investigação criminal, eu vou expor a minha opinião e gostaria que você, nos comentários, expusesse a sua opinião para saber se foi um acidente ou não. Concepção do CSI da aviação dentro da perícia aeronáutica. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, é um grande prazer tê-los a bordo. Para que você tenha uma percepção mais apurada, nós vamos produzir mais 3 outros vídeos. Um, onde eu vou falar sobre a carta aeronáutica, existe uma polêmica muito interessante. Encontro de peritos, ou seja, vou promover encontro com pilotos, controladores, juristas, e nós vamos debater também esse acidente. E análise, vou produzir um outro vídeo sobre análise da voz do piloto. Aí eu vou contar uma experiência pessoal, uma não, várias experiências pessoal que eu tive quando, como controlador de tráfego aéreo, controlando aeronaves em emergência, e nós pudemos, né, identificar a voz do piloto em situação de emergência, mesmo que o piloto não tenha declarado. E esta análise, na minha opinião, foi a primeira vez que eu vi uma análise sendo acentuada em acidente aeronáutico, e eu vou, em um outro vídeo, produzir este assunto. Ok? Lembrando que no nosso canal do YouTube nós temos vários vídeos, várias aulas sobre esse tema e outros temas envolvendo aviação. E você pode se inscrever e todas as vezes que nós inserimos um vídeo, se você ativar o sininho, você vai automaticamente receber e mais informações sobre os nossos cursos, perito aeronáutico, direito aeronáutico, você tem o nosso telefone e o nosso e-mail, e no nosso site você tem ali também várias concepções, CSA da aviação, curso de peritos aeronáuticos e academia do direito aeronáutico. Basta acessar o nosso site, as várias sessões,
tá? E você vai ter ali, acessar também a Academia de Direito Aeronáutico, ela é muito importante, porque se você quiser ser membro, você vai participar de todos os eventos online, presenciais, cursos, palestras do professor Calazans e ter alguns cursos gratuitos e outros com descontos especiais. O nosso bate-papo aqui vai ser, isso é importante, eu vou me referir ao relatório final promovido pelo Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, que é o CENIPA, e também, muito importante, a ANAC, ela fez um alerta sobre esse acidente, e o alerta que a ANAC fez para alertar os pilotos sobre esse tipo de ocorrência e evitar esse tipo de ocorrência também vai ser disponibilizado aqui no meu site, tá? Então, no meu site eu vou disponibilizar, na realidade, eu vou deixar tanto o relatório final quanto esse alerta no meu canal do YouTube, desculpa, no meu canal do YouTube não, no meu site, e ter gratuitamente você pode se inscrever no meu site, não é o YouTube mais, no meu site você se inscreve e você vai ter este acidente analisado com esses vídeos e também o relatório final e o alerta da ANAC, esses dois documentos importantíssimos. Olha só a sinopse. Então, o relatório final, ele começa com a sinopse. Lembrando que os textos daqui para frente serão retirados do relatório final do CENIPA. Olha só que coisa interessante que diz a sinopse. Durante a segunda tentativa de aproximação para o pouso, no aeródromo Paraty, Rio de Janeiro, a aeronave adentrou uma região sob condições meteorológicas de visibilidade restrita, que levaram o piloto a perder contato visual com as referências do terreno, acarretando a perda do controle e impacto da aeronave. Olha só, o CENIPA inicia o relatório apresentando uma sinopse com estas expressões. Que coisa interessante. Então, a aeronave procedeu, fez duas tentativas para pouso, uma primeira que não deu certo, a gente vai conversar um pouquinho mais. Na segunda tentativa para o pouso, segundo o CENIPA, apresentou visibilidade restrita. Então, o alcance visual estava limitado. O piloto, isso fez com que o piloto perdesse o contato visual, perdeu o controle da aeronave, o impacto. Aí o professor Calazans, nesse momento, não acusa ninguém, mas o professor Calazans pergunta: diante dessa sinopse, que é introdutória no relatório final, daríamos para nós repensar o assunto? Será que essas expressões seriam sinais de que não houve sabotagem e foi um acidente? Está aí uma pergunta que eu faço e nós já começamos a trabalhar sobre esse assunto. Então, o acidente ocorreu dia 19 de janeiro de 2017, tá? Horário brasileiro de verão, muito importante aqui o horário brasileiro de verão. No caso aqui, aqui vai um alerta para os peritos e juristas que queiram atuar. Muito cuidado, porque há alguns documentos, alguns relatórios que são publicados na realidade, em se tratando de aviação, é horário UTC, horário de Greenwich, ok? Isso não tem dúvida. Mas vai um alerta para os peritos, né? Porque eu falo isso que uma vez um determinado perito fez uma análise com com boletim meteorológico, mas o horário, ele se confundiu. O METAR veio no horário UTC, horário padrão da aviação internacional, e ele fez uma relação equivocada com o horário brasileiro e fez uma análise bem complicada. Então, muito cuidado, tá? Então, a aeronave decolou do Campo de Marte, São Paulo, para Paraty, no interior na região do Rio de Janeiro, tá? Serra Delta, Tango Kilo. A aeronave era um King Air, vítimas fatais, todos os ocupantes. O piloto era uma aeronave single part, ou seja, permitia que o voo fosse realizado com apenas um piloto. Esse é o tipo de aeronave, King Air, não vou descrever, mas uma aeronave muito utilizada por empresários, políticos e também profissionais artistas, ok? O avião foi içado,
a gente percebe, não vou entrar em detalhes, lembrando que no relatório e no nosso encontro de peritos, nós teremos um especialista para falar sobre esse assunto. Então, a asa direita foi mais danificada, indicando que a aeronave entrou em curva direita no mar. Mas vamos conversar um pouquinho mais. O piloto, ok, tá? Então, o piloto estava com a saúde mental e física de acordo, tá? Saúde mental e física de acordo. O avião, segundo a investigação do CENIPA, estava ok também, tá? Nós vamos convidar um mecânico de voo para o nosso encontro, para que ele fale, porque havia ali uma pendência de suspensão, algum, alguns pontos técnicos, mas tudo indica que esses pontos técnicos em nada interferiram no resultado, não configuram como causa do acidente. Então, o avião estava ok, lembrando que na perícia, na investigação das autoridades aeronáuticas, não houve nada que constatasse bomba, peças sabotadas, peças corrompidas, nada disso. O avião, para fins mecânicos, para fins técnicos, estava em perfeito estado de operação. Navegação aérea, não houve problemas na navegação aérea, tá? No deslocamento de Congonha, desculpa, Campo de Marte para Paraty, apenas uma pergunta que nós vamos fazer em relação à carta aeronáutica. Embora, né, existe uma incoerência em relação à carta aeronáutica de aproximação em Paraty, tá? Mas não pôde se provar que essa carta foi utilizada. Lembrando que eu vou fazer um vídeo só para tratar desse assunto. Aqui eu vou apenas citar. E a infraestrutura aeroportuária, ok. Então, o aeroporto de Paraty era um aeroporto que operava sob condições de voo visual diurno. Então, a infraestrutura nada interferiu, tá? Sobre a carta de navegação, existe aqui uma carta. Essa carta estava na aeronave, mas não se pôde comprovar que ela foi utilizada pelo piloto, então nós temos que descartar a utilização dessa carta. Contudo, tá? Contudo, é uma carta irregular. Uma carta de pouso, uma carta de aproximação só pode ser elaborada, confeccionada, divulgada, publicada pelo ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica, que é uma unidade do DCE, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Não é o caso. Mas eu tenho para mim que este não é o ponto crucial, tá? Não é o mérito da questão mesmo, porque tudo indica que não foi utilizado e não dá para provar isso. Mas a carta aeronáutica, por si só, ainda que ela tivesse sido utilizada, jamais seria causa do acidente. Aí, os pontos importantes, as condições meteorológicas. Então, nós temos aqui à esquerda, lembrando, eu vou repetir, não vou entrar em detalhes sobre as condições meteorológicas aqui, tá? E nós temos o relatório final que descreve em suas 68 páginas, descreve de uma forma bem detalhada o que eu vou falar aqui, tá? Então, à esquerda, nós temos Paraty, na hora que a aeronave decola do campo de Marte. Então, quando a aeronave decola do campo de Marte, Paraty já estava nublado, tinha uma visibilidade razoável, tá? E depois, à direita, nós temos Paraty no momento do acidente. Na realidade, não é bem no momento do acidente, mas 2 minutos podemos considerar no momento do acidente. São imagens 2 minutos após o acidente. E aí, nós já temos aí um bom ponto de partida, um bom ponto de referência. As condições meteorológicas estavam, sim, bem degradadas. Lembrando que a câmera de segurança, e aqui eu faço uma outra referência, porque Paraty não tinha um serviço fixo de meteorologia, então não havia ali profissionais da meteorologia para fazer os boletins locais, que nós chamamos de METAR, que é um boletim do aeródromo. Mas, aqui uma grande dica aos peritos, ou aqueles que queiram atuar dentro da área do direito aeronáutico, que nós podemos
por intermédio de câmeras ou outros recursos, avaliar ou fazer uma presunção aí das condições meteorológicas, e foi feito assim, pelo menos o próprio CENIPA se valeu dessas informações, no caso, uma câmera de segurança. Tá ok? O Paraty só opera visual diurno, tá? Então, segundo as regras do ar, né? Eu não gosto muito de falar do item, né? Item ponto 5.1.3, porque era a regra do momento, muito cuidado, porque as regras dos documentos podem mudar a numeração, tá? Mas a visibilidade é de 5.000 pés, e o teto, a altura das nuvens, de 1.500 pés. E aqui, voltando lá, você acha que aqui nós tínhamos, tá, uma visibilidade de 5.000 pés, ou um teto de 1.500 pés, visibilidade de 5.000 metros? Claro que não, tá? Claro que não, mas vamos caminhando. A análise realizada nas imagens de uma câmara de Paraty, tá, em um heliponto da Baía de Paraty, estimou-se que a visibilidade horizontal registrada no momento do acidente é de 1.500 metros. Ora, nós acabamos de ver que o mínimo regulamentar é de 5.000 metros. Então, nós começamos a fazer a pergunta: será que essa aeronave realmente não se acidentou por ter infringido normas de segurança no que se refere às condições visuais de voo? Boa pergunta, né? E aqui nós voltamos às fotos, tá? Visibilidade 1.500 metros. Não vou entrar em detalhes, mas nós temos várias cartas meteorológicas que apresentavam, no período em que o voo foi realizado, condições meteorológicas degradadas, com a presença de, olha só, hein, presença de nuvens convectivas, tipo TCU, CB, né, chuvas constantes. Então, nós fazemos a seguinte pergunta: que planejamento foi feito no sentido de levar ou não em consideração essas informações meteorológicas? Nós temos aí vários outros mapas, tá? O relatório do CENIPA faz uma análise e explica o que é que estava acontecendo aqui, mas percebe-se que estavam, as condições meteorológicas estavam degradadas e havia várias informações de mapas diferentes, inclusive boletins oficiais sobre a degradação das condições meteorológicas. Não era uma nem duas, eram várias delas, tá? Vários boletins, um deles indicando que o teto estimado no período em que o voo foi realizado de 1.200 pés, visibilidade de 4.000. Lembrando que a visibilidade no momento do acidente estava em 1.500, mas havia previsão de baixa visibilidade. E TCU, que seria o towering, cumulonimbus, ou seja, nuvens que representam um certo perigo para a navegação. Nós, que somos da aviação, sabemos. Aí nós fazemos uma pergunta: tendo essas informações das condições meteorológicas no período em que o voo foi realizado, qual foi o planejamento que o piloto fez considerando essas condições? Tá? Olha que coisa interessante. O piloto arremete em uma primeira arremetida, lembra que ele fez duas tentativas? Na primeira arremetida, ele fala que vai ficar no setor eco do aeroporto, setor este do aeroporto. E 3 minutos após a arremetida, ele tenta nova aproximação. Olha só, pessoal, eu não vou pegar todas as informações do relatório final, mas vou pegar algumas importantes, mas esta é muito importante. Devido às condições de chuva constante, o longo período de condições climáticas adversas, ele aguarda 3 minutos, mais ou menos. Nós fizemos um estimado aí, 3 minutos. Em 3 minutos, ou 5, que seja 10, com aquela ou aquelas previsões, as condições teriam melhorado? Claro que não. Como piloto e controlador de tráfego aéreo, especialista na área de tráfego aéreo, eu posso garantir que, diante das condições apresentadas, aqueles boletins, chuva constantes, 3 minutos não foi um tempo suficiente de espera para que as condições melhorassem. Na penúltima verbalização registrada,
antes do impacto, foi informado na FUNIL que o piloto iria aguardar a chuva passar, mantendo 1.300 metros. Então, lembrando que esse avião não era obrigatório a gravação de voz, por um acaso tinha, e as autoridades aeronáuticas fez uma análise da comunicação do piloto com outras aeronaves, e aqui, na realidade, ele acaba confessando uma infração, que ele não podia, naquelas condições, manter 1.300 pés para fazer uma espera ou aguardar o tempo. Mesmo porque o tempo de espera aguardando a melhora era insuficiente. Lembrando que nós tínhamos, eu não vou fazer uma análise aqui, mas analisando a pressão estava bem alta, a variação de pressão e outros elementos, densidade e temperatura, considerando isso no contexto, as condições não iriam melhorar tão rápido assim, tá? E a arremetida realizada após a primeira tentativa de aproximação e a verbalização de que iria aguardar a melhoria das condições meteorológicas indicaram que, inicialmente, o piloto havia identificado as condições que inviabilizavam. Olha só, essa afirmação do CENIPA é complicada. É interessante que o piloto chegou à conclusão, diante dessa constatação do CENIPA, que as condições inviabilizavam. Daí, partir para a alternativa, que fosse até o retorno para o campo de Marte. Então, o piloto colocou-se em situações climáticas adversas. E isso aí é uma das decisões, e também não vou descrever, mas essa carta no CENIPA, quem quiser ver o relatório, faz uma explicação muito interessante sobre as condições, ou seja, o que ele queria dizer é o seguinte: as condições não eram condições marginais, condições que deixavam o piloto em dúvida sobre os mínimos de teto de visibilidade. As condições eram marcantes. E o piloto sabia disso, tá? Olha só que coisa interessante. Outros pilotos entrevistados, os quais também operavam na região, quando falei região, está falando Angra dos Reis e outros aeródromos ali ao redor de Paraty, consideraram possível que ele já tivesse realizado algumas operações em condições meteorológicas adversas. Contudo, segundo a percepção desses entrevistados, olha só que fala que não dá. O piloto evitaria condições adversas muito críticas. Segundo, essa colocação é interessante. Segundo o CENIPA, isso foi feita uma entrevista com pilotos que trabalhavam, voavam na área. Eles acreditam que esse piloto já tenha feito esse tipo de manobra, progredir para um pouso, sendo que as condições climáticas não eram favoráveis. Mas que olha, essa última frase que eu grifei em azul é interessante. Evitava condições adversas muito críticas. Pessoal, espera um pouquinho, não existe isso, muito crítica, pouco crítica. Essa avaliação, essa frase, não é do CENIPA, foi uma frase que foi buscada, né, retirada das declarações dos pilotos. Não existe muito crítica. Ou o aeroporto está fechado ou está aberto. Ou a moça está grávida ou a moça não está grávida. Não existe meio grávida. Então, para fins de tráfego aéreo, para fins de segurança de voo, para fins meteorológicos, ou está aberto ou está fechado. Ah, está aberto um pouquinho, fechado um pouquinho. Não tem isso. Eu sei que essa avaliação os pilotos fazem, é uma avaliação tecnicamente leiga, que não tem sentido, e quando a visibilidade está muito baixa, eles estariam considerando muito crítico. Quando o teto está muito baixo, muito crítico. Na realidade, não existe essa percepção dentro de uma tecnicidade, isso não é técnico. Então, quais são as condições? Se as condições não estão dentro dos parâmetros regulamentares, não existe isso. Essa declaração é muito comprometedora, tá? Cultura aeronáutica. Além disso, era comum aos operadores, aqueles que são donos da aeronave ou operam a aeronave, possivelmente, por deslocamento dos requisitos mínimos de operação em Paraty, valorizar os pilotos. Olha só que coisa. Então, quer dizer o seguinte, que existia uma cultura aeronáutica, que os proprietários da aeronave
donos, né, de aeronave, operadores, valorizavam pilotos que progrediam para ti em condições meteorológicas adversas, que é o que está dizendo aqui. Então, isso foi pescado, isso foi complicado. Então, o que eu quero dizer? Isso está nos levando a um ponto de conclusão ou um ponto de inferência. Eu não quero induzir você a nada, mas para falar em sabotagem com tantas evidências que nós estamos vendo aqui, evidências técnicas relacionadas à meteorologia, e uma vez que não foi encontrado nada relacionado à aeronave, nenhum vestígio que indicasse sabotagem, crime, e com tantas evidências, fica difícil nós acreditarmos em sabotagem, tá? E essa cultura, a recorrência de acidentes naquela região, ou seja, nós vamos ver aqui, houve vários acidentes, era uma região que tinha um índice de acidente envolvendo condições meteorológicas muito impressionante, com característica comum aos acidentes de terra, outros acidentes comuns a este, a cultura já existia há vários anos. Então, esse acidente ele é resultado de uma cultura entre operadores e pilotos. Com relação ao acidente dessa aeronave, envolvendo aí o Papa Romeo Som, Sierra Oscar Mike, que é do avião utilizado nesse voo, pode-se concluir que esta cultura influenciou a tomada de decisão do piloto. Então, vamos lá? Então, nós tínhamos uma cultura em Paraty, tínhamos, eu estou falando tínhamos, não sei se tínhamos, se tem ainda, tá? E essa cultura de pousar em condições meteorológicas adversas, pousar abaixo dos mínimos, pousar abaixo do teto, com chuva, comprometendo claramente e severamente a segurança de voo, era uma cultura que existia há vários anos e que, segundo o CENIPA, pode-se concluir que isso afetou, tá? As condições meteorológicas presentes em Paraty, Serra Delta, Tango Quilo, resultaram em restrições de visibilidade que eram impeditivas. Gente, essa afirmação é muito interessante. As condições meteorológicas eram impeditivas, não tinha como ele progredir. As condições estavam tão degradantes que eram impeditivas, não era razoável que ele prosseguisse, tá? E ao voo sobre as regras do voo visual. Nesse contexto, a realização de duas arremetidas de aproximação para o pouso denotou uma inadequada avaliação. Então, segundo o CENIPA, as condições climáticas foram fatores contribuintes. Entre os membros do grupo de pilotos que realizava vários voos rotineiros para a região de Paraty, Rio de Janeiro, havia uma cultura de conhecimento e valorização daqueles que operavam sob condições diversas. Tá? Eu sou especialista em psicologia e psicanálise. Na minha opinião, se isso for verdade, e eu acredito que seja, a comunidade aeronáutica está doente. Então, os pilotos valorizavam aqueles que operavam em condições adversas. Vem cá, peraí, eu preciso tomar o meu Gardernal, porque eu acho que eu preciso tomar meu Gardernal, meu Rivotril, porque não pode ser. Isso é verdade? Então, nós temos uma cultura de perigo, uma cultura de risco, os pilotos se arriscavam e eram valorizados. Se isso for verdade, e eu acredito que seja, não dá para acreditar que a comunidade aeronáutica está com uma saúde mental. A saúde mental não está bem e precisa ser tratada. Tanto é verdade que nos 10 anos anteriores, não necessariamente em Paraty, mas nos 10 anos anteriores, 13 acidentes similares ocorreram naquela região, envolvendo, por exemplo, Angas dos Reis. A recorrência de acidentes naquela região, com característica comum ao acidente em tela, demonstra que tal cultura existia há vários anos. Estou repetindo aqui o que foi falado. E aí,
teto baixo, né? Baixa altura das nuvens, visibilidade restrita. Segundo o CENIPA, isso levou à desorientação espacial. Durante a segunda tentativa de aproximação para o pouso, no aeródromo de Paraty, Paranapanema, visibilidade restrita, que levaram o piloto à perda do contato visual e à perda de controle. Então, o piloto não conseguiu, perdeu referências visuais, teve uma perda de controle devido à desorientação. Então, tudo isso fez com que o piloto se desorientasse e perdeu ali a atitude a aeronave perdeu a atitude e tocou a asa direita e, infelizmente, todos vieram à morte. Tem uma coisa muito interessante aqui, que na realidade, para quem é perito aeronáutico, eu faço uma consideração muito importante. Então, o perito que vai atuar como assistente técnico, ou às vezes perito do juiz, eu falo perito de uma forma bem genérica, o interessante é que contrato, vamos supor, esse acidente, em caso de perícia, ele não seria tratado por um especialista só. Aqui poderia envolver controlador de tráfego aéreo, mecânico de avião para avaliar as peças, uma perícia judicial, e um meteorologista. Como um meteorologista aqui é importante para fazer um parecer muito detalhado, tá? Avaliando as condições meteorológicas, as cartas aeronáuticas. Olha que foram várias cartas, vários boletins. E aqui tem um fator importante, que é sobre o ajuste de altímetro, tá? O ajuste de altímetro, tudo indica, na aeronave caiu com um ajuste de 1013. 1013 é padrão, é em rota. A aeronave deveria ter ajustado para o QNH. Então, indica aqui que a aeronave estava com o ajuste de altímetro não perfeito. O último que ela recebeu foi 1018, que era de São José dos Campos. Mas, em síntese, tá? Olha só que coisa interessante, pode ter um erro de indicação para mais de até 120 pés, ou seja, o piloto poderia estar enganado até 120 pés, 40 metros. Isto, uma baixa visibilidade, baixo teto. Isso é sim uma consideração impactante, que eu gostaria de ver um meteorologista emitir um parecer sobre esse assunto, como isso é importante. Então, dentro de várias coisas, meteorologista tem uma importância fundamental aqui. O EGPWS, que é um indicador que fala sobre a proximidade da aeronave em relação ao solo. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele foi inibido. Quer dizer o seguinte, então, esse avião tinha um equipamento que mostrava para ele a proximidade do solo, mas não é só isso, né? Eu estou falando aqui de uma forma bem superficial, porque há muitas pessoas que não são da área aeronáutica e estão assistindo esse vídeo. Porque, às vezes, é o seguinte, havia um dispositivo que indicava a proximidade, não só a proximidade da aeronave com o solo, como também o sink rate, que era a velocidade de descida, a velocidade de aproximação, ou melhor, a razão de descida. E esses sinais que apontavam perigo ou risco de colisão, eles eram alertados, né, por sinais sonoros. Então, dependendo do sync rate, da razão de descida, da proximidade, sinais sonoros eram dados. E o piloto inibiu. O que que inibiu? Ele desligou. Então, o dispositivo deu sinais, isso foi comprovado depois pelas autoridades aeronáuticas, mas o piloto não ouviu os sinais porque ele desligou o equipamento que emitia esses sinais. Então, provavelmente o piloto teria mais alertas com esse equipamento em ação, tá? E aí, finalizando, o objetivo da investigação feita pelo CENIPA é não apontar responsabilidade ou culpa. Então, o anexo 13, o item 3.1 fala bem
bem claro, o objetivo não é apontar a responsabilidade, tá? Mas o item 541 do mesmo anexo diz que outros procedimentos para apurar a responsabilidade administrativa ou judicial poderá ser feita separadamente. Então, esse acidente, ele é investigado pelo CENIPA, pronto, acabou, mas também pode ser investigado por autoridades policiais com a finalidade de punição ou de busca de responsabilidade civil, penal ou administrativa, que não é feito pelo CENIPA. E aí, uma coisa interessante, o artigo 291 do Código Brasileiro da Aeronáutica, toda vez que se verifique a ocorrência de infração prevista nesse código, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, é, se houver numa investigação, embora o artigo 291 abrange o que eu vou falar aqui, não fala investigação, mas se houver durante uma investigação, a autoridade aeronáutica verificar que houve alguma infração, deverá comunicar à autoridade correspondente. Vamos supor que o CENIP esteja investigando e houve uma infração relativa à esfera da ANAC. Deve encaminhar a ANAC para a providência administrativa cabível. Tá? Mas olha só o que diz o artigo 291, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Quando a infração constituir crime, a autoridade levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade policial ou judicial competente. Tá? Então, está dizendo o seguinte: quando uma autoridade aeronáutica estiver envolvida num determinado assunto relacionado à aviação e, nesse escopo, houver um crime, deverá encaminhar à autoridade policial competente. No caso, se a autoridade aeronáutica estivesse investigando esse acidente e descobrisse vestígios de terrorismo, de sabotagem ou de atentado, ou, havendo vestígios, o CENIPA com certeza iria encaminhar a autoridade policial competente, mostrando que não foi acidente aeronáutico. Lembrando que o CENIPA investiga acidente aeronáutico, incidente aeronáutico. Se no percurso, no curso de uma investigação de um acidente ou um incidente, verifica-se sabotagem, terrorismo, atentado, isso não é mais acidente, nem incidente. Isso passa a ser crime e já sai da esfera do CNI. Então, se isto não aconteceu, nós temos aí um caminho que nos leva a inferir, a concluir que não houve sabotagem. Outras considerações, tá? Você tem um alerta do ANAC, nós vamos deixar no nosso canal, entre em contato com o professor Calazans e nós vamos passar esse alerta, vai ficar no meu canal? Não, vai ficar no meu site, ok? Outras considerações, a carta aeronáutica, que eu vou falar sobre a carta aeronáutica, e a análise da voz do piloto. Eu, como controlador da Aero, já percebi aeronaves, pilotos em emergência, devido ao modo como ele falava, e nesse caso foi feito essa consideração. E o nosso encontro de peritos, onde outros peritos vão dar a sua opinião. Lembrando que peritos é perito mesmo, pessoas profissionais qualificados para falar sobre o assunto. E você já pode dar o seu parecer nos comentários ou aguardar para emitir a sua opinião sobre esse assunto. Perícia aeronáutica. Professor Calazans, CSA da Aviação. Você pode ser membro da CSA da Aviação, ser um perito aeronáutico ou fazer parte da Academia de Direito Aeronáutico, onde você vai ter cursos gratuitos, cursos especiais com descontos especiais e também participar de eventos em nosso grupo de peritos aeronáuticos. Para mais informações, nosso e-mail e nosso telefone, que também é Zap. No nosso canal do YouTube, há muitos outros vídeos. Você pode se inscrever e ativar o sininho para receber esses vídeos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Coloque aqui o que você acha sobre esse caso. Falta alguns vídeos ainda para complementar, mas diante do que você viu, na sua opinião, um acidente ou um atentado? Um abraço e tudo de bom.